Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Olo Podcast número 11 e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a leveza da vida, né, irmão? Sobre como ver a vida de forma leve, situações, experiências que a gente passou aí que nos ensinaram coisas sobre esse tema. Com certeza. E eu vivi muito na minha vida esse dilema do esforço e da fluidez, o que usar em cada momento, né? O que é preferível a cada momento. E eu acho que até hoje é um dilema pra mim, não sei pra ti, mas às vezes a gente tem que parar pra pensar, tá, peraí, eu me esforço mais ou eu descanso mais, até onde vai o meu esforço, até onde vale todo esse esforço, e eu tô sofrendo, será que vale se sacrificar? O que que é tudo isso, né, O que é cara? Pra mim é preguiça, muito, muito louco, o assim que é preguiça, o que é entender o que cada momento procrastinação. convida. E aí, tipo, entender o que é preguiça, entender o que é procrastinação, entender se é só você não conseguindo fazer ou querendo fazer, mano. E eu sei que tu entende bastante do taoísmo, né, irmão? E o taoísmo também preza muito essa coisa da não ação, de viver uma vida leve, de enxergar as coisas leves, né? Não sei se tu quiser trazer algumas experiências tuas, cara, alguma coisa que tu já viveu, que tu experienciou, que tu pode passar pras pessoas, assim, que tu aprendeu algo. Olha, uma coisa que eu aprendi muito com o tempo é que isso o taoísmo ensina muito. Eu recomendo a todo mundo que tá aqui se abrir para estudar essas filosofias orientais, né? Porque são sensacionais. O taoísmo ele ensina muito sobre a natureza e eu aprendi com ele que a fluidez, ela é muito mais forte, cara, ela é muito mais consistente do que um esforço. Se tu observar a natureza, eu faço muito isso, eu amo a natureza, eu vou direto pro mato, meus pais lá moram no sítio, quando eu vou pra lá e eu começo a observar, a contemplar, assim, eu entro numa aspira minha, eu começo a olhar o rio e começo a refletir ali com o rio. E, cara, tenta parar um rio, velho. Tenta parar a água. A água, ela sempre se aloca, sabe? Ela sempre toma uma forma. Bota água no copo, é a forma do copo. Bota água na terra, essa água vai pro fundo da terra. É impressionante, sabe? E aí, o que que eu quero dizer com isso? Eu aprendi que a fluidez do elemento água nós temos que trazer para a vida. Se tu começar a fluir, se a gente começar a se entregar mais, sabe? A ter essa leveza do elemento água, que só flui entre as pedras, que não se apega tanto. Cara, tu começa a fluir, as coisas começam a andar. E eu vou contar umas experiências assim, ó. No ano da pandemia ali, 2021 também, né, que foi o segundo ano forte da pandemia, eu estava muito, assim, ansioso para fazer as coisas acontecerem. Um período que não foi muito fácil para todo mundo, as coisas limitadas, aquele caos todo, né, as coisas não funcionando direito. E aí eu precisando fazer grana, eu precisando viver ali, sobreviver, e eu comecei a entrar muito numa ansiedade, né. E aí eu comecei a divulgar as minhas terapias, a desenvolver, alguns cursos. Até os cursos presenciais não funcionavam direito e tinha isso também daquela pressão: "Bah, não vou conseguir fazer o que eu faço muito bem, que é dar o curso de reiki". E aí, cara, o que aconteceu? Eu fiz um esforço absurdo, cara, um esforço absurdo pra tentar vender, pra tentar conseguir fazer a grana. E eu notei que quanto mais esforço eu fazia, com o sentimento, assim, de pressão, sabe, de ansiedade, mais dava errado, cara. Tipo, não funcionava. E eu comecei a reparar que aquelas coisas em que eu estava, mais leve, não com tanto foco, funcionavam. Aí eu vou contar uma que foi extraordinária, que até hoje acontece. Hoje, na minha vida atual, eu não boto foco nos meus cursos de reiki que eu dou presencialmente. Eu não fico me esforçando muito. E sempre acontece. Eu só me abro e penso assim: "Eu gosto da curso de reiki, uma coisa que eu amo fazer, eu sou apaixonado e eu sei que vai ter aluno". Cara, e tem, sempre tem, eu não preciso ficar indo atrás, sabe, eh, fazendo 1000 esforços, assim. E Uhum. na pandemia aconteceu isso. Eu me esforçava muito para fazer as coisas darem certo no online e não davam, e não davam, e não davam. E aí mesmo em meio à pandemia, aquilo que eu soltei, que foi o curso de reiki, que era presencial, começou a acontecer. De repente o comércio voltou ao normal, assim, né, em partes. Uhum. O espaço holístico que eu dava o curso de reiki voltou ao normal e começou a girar os cursos. Aonde eu não colocava muito esforço, muita ansiedade, começou a funcionar. E onde eu colocava muito esforço na ansiedade, naquela crença minha, tipo do: "Só vai dar certo se eu me esforçar muito, se eu me sacrificar", não dava. Claro que hoje eu tenho um equilíbrio nesse ponto, sabe, irmão? Eu acho que a gente chega no equilíbrio. Também tu não vai sentar de pernas cruzadas e ficar o dia inteiro sentado, porque nada acontece. Não vai surgir comida na tua frente, dinheiro, né? Nem saúde, sei lá. Tu Sem tem fazer o que ir até mínimo, as né? coisas. Mas hoje eu entendo o que que é o esforço de verdade. Tipo, pra mim o esforço é
você age, você faz, você tem o poder da tua ação, você investe tua energia, você tá no movimento, mas você não sofre por aquilo. Você não leva aquilo como um sacrifício, como um peso nos ombros. Porque eu acho que isso aí, cara, além de te abalar, de prejudicar você, por exemplo, eu sou produtor de conteúdo, eu falo sobre saúde mental. Já pensou o Christian chegar aqui e falar sobre ansiedade? O Christian ansioso, tipo, esse vídeo precisa dar certo. Aí tá o profissional falando sobre saúde mental, mas ele não tá com saúde mental, não vai fazer sentido. Até vi que tu postou um post maravilhoso sobre isso, né, irmão? Que tu precisa transmitir a verdade, aquilo que tu é. Então eu como profissional, cara, que lido com pessoas, saúde mental e como professor também, né, além de terapeuta, hoje eu entendo, eu preciso encontrar meu bem-estar, meu equilíbrio e fazer isso, me esforçar, mas com a leveza. Uhum. E aí é que virou a chave pra mim. Eu queria que tu falasse como que é pra ti, mas hoje eu entendi que a gente pode se esforçar com a leveza ainda. Então eu vou Sim. até as coisas, eu faço, né? Nem sempre tô muito motivado, mas eu faço, mas eu torno a parada leve e aí parece que funciona, sabe? Entendi, mano. Cara, então, a palavra esforço, pra mim, ela não é boa em nenhum sentido, cara. Tipo assim, ela carrega uma coisa de que tu tem que fazer força pra que algo dê certo. E eu acho Um que isso. peso, né? É, tu tem que carregar peso, entendeu? E eu acho que se tu tá fazendo força, esforço, se tá pesado, se tem uma força contrária muito forte tipo assim, te puxando contra, que tu não se sente bem, que quando tu faz aquilo você se sente mal, é muito provável que você não tá no caminho certo, entendeu, irmão? E aí existe uma diferença muito grande que é a resistência e o esforço. A resistência é sempre aquela vozinha do tipo, ah, depois eu começo, depois eu faço. Tá difícil pra fazer, mas é muito trabalho, meu Deus, tem que fazer tudo isso. Só que quando tu termina de fazer, quando tu começa a fazer, tu entra no flow, tu entra no fluxo. E aí quando tu termina de fazer o que tu tem que fazer, tu se sente melhor do que quando tu começou. Aí é só a voz da resistência, do tipo, a resistência vai estar sempre ali, mano, tua cabeça querendo que tu não gaste energia. Agora o esforço é tipo assim, tu tem essa voz, tu faz a parada com muita dificuldade, ela não flui, e ainda quando tu termina de fazer isso, ainda tu se sente pior do que quando tu começou. Aí tem esforço, cara. Aí é aquela parada tipo que não devia estar fazendo isso, né? E, cara, eu É. fiz aquele post, como tu mesmo disse, né? Que tu tem que ser verdadeiro naquilo que tu faz. Por exemplo, se tu quer ensinar alguém a produzir conteúdo, tu tem que produzir conteúdo. Tu tem que ser bom produzindo conteúdo, né? Se tu quer ser um bom terapeuta, você também tem que, de certa forma, buscar terapia. Tu tem que se cuidar, né? E tu tem que entender sobre si mesmo. Mas eu entendo que existem processos e que eu acho que mesmo o terapeuta ele pode estar ansioso por algum momento e estar tratando aquela ansiedade e tal. Eu não acho que existe essa questão toda assim de, nossa, o profissional tem que ser perfeito. Muito pelo contrário, o profissional ele vai sempre errar, ele vai sempre ter problema. Por exemplo, tu pode postar conteúdo, mas tu não vai acertar todos os conteúdos, mas você tá ali, tipo, de cabeça. É aquela parada que você tem que fazer, entendeu? E claro, existem outros pontos, que daí é congruência, que eu citei naquele post lá, né, irmão? Por exemplo, se você é um nutricionista, o mínimo que você tem que fazer é se alimentar bem, né? É prezar aquilo que você ensina. Por exemplo, no teu caso, se tu se sente em algum momento ansioso, o mínimo que você pode fazer é, cara, eu vou meditar, porque é através da meditação, ou enfim, aquilo que eu ensino que traz melhores para a ansiedade, porque o problema vai estar sempre ali, entendeu? O nutricionista, ele pode comer um hambúrguer, ele pode comer um fast food de vez em quando, mas é a exceção, entendeu? Ele pode também curtir a vida, tomar uma taça de vinho, mas é tudo um equilíbrio, né? Quando ele vai ter que, boa parte do tempo, se alimentar bem para poder se manter bem, saudável e tudo mais, e assim transparecer essa verdade. É claro que nem todo mundo faz isso, tem gente que não faz isso e tem sucesso e tá tudo bem, né? Mas dentro da minha concepção, isso faz muita diferença. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse que contratar um personal trainer, eu contrataria o cara que tá acima do peso, que é sedentário, que só é formado em educação física, ou eu contrataria o cara que é gigante, tá ligado? Que, tipo, parece uma montanha, ou que é talhado, tá ligado? Óbvio que eu vou contratar o cara que, tipo, o resultado do cara tá no corpo dele. Entendeu? É muito provável que ele sabe o que ele tá fazendo. É que nem eu com a corrida, né? Eu, por exemplo, tenho um amigo meu que ele corre, cara, há anos, assim, uns 7, 8 anos, e ele que tá me ajudando, montando meus treinos e tal, a gente até vai gravar algumas coisas juntos. Só que, tipo, ele corre muito bem, né? Um dos melhores do Rio Grande do Sul, assim, nas categorias, naquilo que ele corre. Tipo, cara, ele é muito bom mesmo. Na região aqui, onde é que a gente mora, ele é, tipo, sei lá, talvez um dos melhores nas distâncias que ele corre ali.
E, pô, eu vou correr, vou querer que esse cara me ensine ou eu vou querer que o cara que se formou, que entende toda a teoria? Talvez o outro cara, ele é muito melhor na teoria, só que, tipo, ele nunca passou pela parada, entendeu? Ele nunca correu de verdade, ele não sabe o que é sofrer a dor de tu fazer um tiro, um treino muito difícil e tudo mais, né? Então, eu sinto que tem essa incongruência. Eu não sei nem por que eu tô falando sobre isso, é só porque eu entrei nesse assunto, foda-se, é o podcast mesmo. É o podcast aleatório, foda-se. Mas isso também traz leveza no meio do negócio, cara. Porque, tipo assim, quando você é incongruente com aquilo que você faz, você também tem que fazer muito mais esforço pra dar certo, cara. Entendeu? Você tem que botar esforço, botar força pra algo dar certo. E a minha visão sobre isso, cara, ela é muito mais relacionada a você tá no caminho certo. O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a vida ela flui. Em todas as filosofias e tal, a direção é sempre única, pra frente. Então a roda da fortuna, um momento você vai estar embaixo, outro você vai estar em cima, você vai estar sempre andando. O rio, em alguns momentos você vai estar em seca, em alta, não sei o quê. Às vezes vai ter menos água, menos outra água, mas você vai estar o quê? Sempre andando. A parada da lei sistêmica, por assim dizer, né, irmão? Você casa, você tem seus filhos e você sai da casa dos seus pais, você tem seus filhos, por quê? Porque a vida é pra frente. Então, você é filho, mas você também é pai, e aí o teu filho vai virar pai, enfim, é pra frente, tá ligado? A vida é pra frente. E quando você está produzindo algo, quando você está tentando fazer algo que você não sente essa fluidez de que você está andando, de que você está progredindo, que o caminho está se mostrando conforme você vai andando, eu sinto que você está no caminho errado. E isso é esforço pra mim. É fazer mesmo assim. E aí nunca dá certo, cara. Agora, quando você tem que fazer mesmo assim, como tu mesmo disse, não adianta você botar o pezinho pra cima e esperar acontecer, né? Você tem que agir. Só que esse teu agir ele não vem com a sensação de, meu Deus, eu estou me matando pra fazer isso. Ele vem com aquela sensação de, cara, isso aqui pode ser desafiador, mas quando eu tô fazendo isso eu gosto, quando eu tô fazendo isso eu me sinto bem, quando eu termino de fazer isso é como se eu estivesse fazendo aquilo que eu tenho que fazer, cara. Acho que essa é a sensação que eu tenho em relação ao esforço, de trazer a leveza da vida, né, irmão? De, por exemplo, eu vou deixar você falar e depois eu quero entrar com um tema que é o tema da maratona, né? Da vida ser uma maratona e não uma corrida de 100 metros, porque eu acho que a internet e pela velocidade de informação, pela velocidade como as coisas mudam, a gente acha que tudo na nossa vida tem que ser tão rápido quanto. A comparação com o outro, né? E eu acho que tudo isso ferra muito, cara. Mas eu quero ver a tua visão sobre isso que eu falei, assim, mano, de tipo, o que que mais tu consegue agregar dentro desse tema? Cara, eu gostei muito que tu falou ali da questão da resistência, porque eu sou uma pessoa que hoje eu me vejo muito diferente do que eu já fui antes. Eu era uma pessoa que resistia a qualquer coisa que eu tinha que fazer, assim. Então, por exemplo, hoje eu tenho. Vou pegar um exemplo do que vai acontecer hoje, por exemplo, né? Hoje eu tenho uma reunião à tarde. Hoje eu tenho uma reunião, né? E aí eu começava a pensar assim: será que vai dar certo? Tenho que me preparar? Como é que vai ser? Aí eu notava que isso criava em mim, por causa da insegurança, né, criava em mim essa resistência do tipo: cara, por que que eu fui marcar essa reunião? Por que que eu não deixei pra semana que vem?", sabe. E aí eu criava um esforço, tipo: "Não, então vamos lá, então Christian, se prepara ao máximo, então Christian, sabe, tenta dar o teu melhor na reunião". E aí eu colocava um peso em todas as Uhum, coisas do mundo, coisas das mais simples até as mais complexas. O que que eu aprendi, cara? Que a leveza tu descobre ela dentro de ti, quando você diminui a intensidade da tua insegurança, da tua autocrítica, da tua comparação que tu falou, tu começa a descobrir que, cara, você pode se organizar, ser super responsável, sabe, mas você pode tratar tudo isso com mais leveza, você pode tratar você com mais leveza. Então, a leveza, se for olhar o que que é a leveza, o que que é levar a vida leve, não é só buscar situações leves, mas é você ser leve como a água. E isso significa você se relacionar contigo de uma forma leve. Ao invés de se julgar, de se condenar, de se colocar pra baixo, ser mais paciente contigo mesmo, ser mais compassivo contigo mesmo, sabe. Isso virou a chave, cara, porque eu comecei a ser muito leve comigo. Então, eu errei uma coisa, em vez de me culpar, me condenar, me colocar lá como vítima, eu: "Não, mas é normal, Cris, tá", eu falando pra mim: "Tu tá aprendendo, cara, tá tudo certo". Coisas assim, clichês, pequenininhas, mas que a gente não faz, cara, no dia a dia. No dia a dia você tá ali se cobrando, se matando, se martirizando, sabe. uhum, Então inteligência é emocional nesse sentido. E outra coisa, eu aprendi que a gente foca muito no ter, sabe, irmão. Eu quero ter clientes, eu quero ter um carro do ano, eu quero ter
aquele diploma, eu quero ter sucesso, eu quero ter fama, eu quero ter reconhecimento. Ótimo, você vai ter, se você quer, você vai ter, mas você tem que ser isso e não ter. Então, por exemplo, eu quero ser famoso, né, e eu quero ter a fama, mas eu não sou isso, eu não tô me tornando isso, então você vai ter uma resistência ali. Você precisa se tornar isso. Vou trazer isso pra uma parte um pouquinho mais prática da minha vida. Então, muitas vezes eu queria ter, assim, meus grupos de reiki, meus alunos, estar no meio, assim, da minha tribo, das pessoas que buscam autoconhecimento, espiritualidade, mas eu ainda não era aquilo, não era a minha verdade, eu não estava vivendo aquilo, sabe. Eu só queria ter, mas eu não estava inteiro naquilo, sendo alguém realmente espiritualizado, sendo leve. Então, quando eu comecei a me tornar espiritualizado, a ser isso, começou a surgir pessoa, quando eu já estava no meio do grupo lá, quando eu vi as coisas estavam acontecendo, quando eu já estava dando curso de reiki. Hoje eu entendo que você tem que querer ter as coisas, é óbvio, você tem que ter o desejo de ter, mas você tem que se preocupar com ser aquilo. É tipo você quer correr uma maratona, então o que que você tem que fazer para isso? Logo você vai se tornar aquilo, você se torna a pessoa que corre uma maratona, e como consequência, você vai estar correndo amanhã. Então é muito fácil você pensar no ter aquilo, chegar amanhã num objetivo, mas você tem que tornar isso mais leve sendo aquilo, como que eu sou aquilo, sabe. Uhum. O Sadhguru, ele fala muito isso, cara, que você tem que colocar sempre o ser acima do ter, porque aí o ter vem como consequência. E o ser é sempre mais leve do que ter, sabe. Porque o ter ele traz uma visão muito do possuir, do conquistar, do lutar por, sabe, só do externo e esquece o interno. Quando você coloca o ser em primeiro, eu aprendi essa parada. Aí eu comecei a olhar pra dentro de mim, tá, eu quero pessoas espiritualizadas à minha volta, mas eu sou espiritualizado, eu tô transmitindo isso, é a minha verdade? Cara, vamos dizer assim, descobri que não é, descobri que eu não sou espiritualizado e nem gosto, então por que eu quero pessoas espiritualizadas comigo? Aí você já começa a descobrir tua verdade. Isso, cara, pra mim é leveza, sabe? É o teu ser, é o que tu é. Ou tu é leve, ou tu não é, né? E realmente, cara, só pra pegar o gancho lá com o comecinho, esforço é uma palavra que pesa, e se a gente fosse falar, assim, de crenças, eu fui educado numa família que sempre falou pra mim assim: "Olha, as coisas só se conseguem com muito esforço", Uhum. sabe. E aí, muitas pessoas não se tocam, mas, cara, é a maior verdade que tem. Essas coisas entram na tua mente, e é como um programinha ali funcionando, um Windows na tua cabeça com um vírus nele, sabe. E há pouco tempo atrás, em terapia, eu percebi assim, porque cargas da água, sempre que eu quero algo, eu penso que tem que ser através do esforço. Por que não através da facilidade? Por que não através da felicidade? Por que não através do amor? Né, esse podcast eu podia estar aqui fazendo ele com maior esforço, cara de bunda e tal. Não, eu tô feliz, eu tô alegre, é uma coisa que eu amo, eu optei por isso porque eu amo, eu gosto, e é que as coisas dão certo, sabe. É, fazer aquilo que você gosta é sempre mais fácil, né, mano? Tipo, é sempre É, mais leve também. Você, tipo, conseguir trabalhar em algo que você gosta, ou algo que você acredita, ou algo que você se sente bem, é sempre mais leve. e eu aprendi, eu sempre falo sobre o contraste também, eu gosto muito de contar nos podcasts que eu aprendo, acho que até faz todo sentido com um Não, bate-papo, é né. isso, cara, é isso. Olha Depois eu só. vou falar sobre o que eu aprendi no treino de hoje, que é sobre leveza também, entendeu? Massa. Olha o que eu aprendi. Eu aprendi que quando você tá vivendo uma coisa que tu não gosta, cara, seja um pensamento, uma emoção, uma situação que tá ruim, aquilo tá servindo de contraste pra você descobrir o que que tu gosta então. Então a escuridão, né, o yin e o yang lá, dos taoístas, a escuridão ela sempre tá ali pra te mostrar o que que tu gosta, vai. Então se eu não tô gostando das coisas como elas estão, se eu tô me sentindo pesado, em esforço, isso tá me mostrando que eu quero a leveza. Sabe, então tu não precisa continuar só no esforço, na como tu falou muito bem, naquele peso e tal, se matando. Isso tá te mostrando que tem outro caminho pra ti, o outro lado, que é a leveza, que é, né, o melhor. E se tratando de prosperidade, também outro assunto que a gente pode fazer o gancho aqui, a minha prosperidade começou a aparecer quando eu comecei a fazer o que eu gosto, sabe. O que eu amo, e nem sempre foi possível, é óbvio, fazer de imediato o que eu amava, mas eu aprendi que eu posso tornar-me melhor, mais leve, nas coisas que eu também não gosto tanto de fazer. Uhum. Então eu faço com mais leveza, eu descarto o que eu acho que não precisa, começo a buscar o que eu amo. E quando vê,
eu tô fazendo o que eu gosto, a prosperidade tá vindo, as coisas estão acontecendo, né? E os Abraham falam muito isso, né, cara? Você pode encontrar bem-estar, tipo, agora eu agradecendo esse microfone, assim, que bom que eu tenho um microfone pra falar. Que legal que eu tenho essa internet pra conversar. Não tinha isso antigamente, hoje eu tenho, olha que maravilha. Isso é trazer uma consciência mais leve, e aí você começa a se alinhar com a prosperidade, com as coisas boas. Eu aprendi muito isso, sabe? Cara, faz muito sentido, faz muito sentido. É bem. Chega a ser um pouco é complexo de entender, eu acho, o que é, por exemplo, ser leve, porque as pessoas, na maior parte das vezes, elas não conseguem de fato compreender isso, assim, tipo, o que é ser leve? O que é olhar para as coisas que tu não gosta de uma maneira mais leve? E, assim, é uma coisa que tu tem que trabalhar muito, né, irmão? Meio que não é uma coisa que, beleza, agora eu vou começar a ver tudo com leveza, mas eu também acho que é um pouco do estado que tu tá, entende? Porque quando a gente tá feliz, cara, a gente. Até as partes chatas da vida são mais legais. Pensa quando você se apaixona por alguém. Cara, até lavar a louça quando tua mãe te pede não fica tão chato, tá ligado? Quando você tem lá seus 16, 17 anos, entende? Então eu acho que também é muito do teu estado de espírito essa questão de você tá leve. Quando você tá feliz, quando você tá de bem com a vida, quando você tá mais de boa, cara, eu acho que a vida inteira ela se torna mais leve. Até as coisas que antes tu fazia com muito mais esforço, a tua percepção de esforço muda, né? Ô, cara, só comentar uma coisa, aí você pode. Quero muito que tu Sim, conte sim. do que tu aprendeu ali. Não adianta nada, os budistas brincam muito com isso, tu meditar se tu tá sério. Tu tá meditando e levando a meditação tão a sério que tu não medita. Aquilo é ruim se sentar, é ruim ficar quieto. Então não É. faz, cara. Então vai correr, então vai caminhar, então vai fazer qualquer outra coisa, sabe? E aí, se tratando do autoconhecimento meu, a gente leva, às vezes, muito a sério no sentido do peso, o autoconhecimento, sabe? É difícil olhar pra si mesmo, é difícil lidar com o medo. E aí, cara, você escolhe isso, tu tá optando isso. Sim. Por muito tempo eu optei pelo peso na a meditação é uma disciplina que tem que ter muito esforço, cara. Tu não pode se mexer, tu não pode se coçar, tem que aguentar a mosquinha pousando ali no teu ombro durante a meditação. Cara, não precisa ser um robô, tu pode se mexer, tu pode meditar sem estar com a coluna ereta sempre. Então, tornar um pouco tudo mais leve. É o que tu falou, tu desenvolve, mas aí que tá o grande segredo pra mim. A gente experimenta o esforço, né, a resistência pra gente entender que a gente não quer o esforço da resistência, a Faz gente quer a sentido. leveza, o amor, a felicidade. Então, não existe não é ruim, o esforço não é ruim, ele só tá te mostrando que pode ser melhor, tem outro Uhum. modo de fazer, sabe? Hoje eu entendo dessa forma e é muito legal olhar a vida dessa forma, sabe? Enfim, conta Cara, aí, eu te cara. entendo, eu te entendo. Eu acho que a palavra difícil, ela também é uma palavra muito mal interpretada, cara. Porque, por exemplo, a matemática pode ser muito difícil para uns e muito fácil para outros, porque tu tem uma certa inclinação para aquilo. A meditação, ela pode ser muito difícil para uma pessoa que é mais agitada, que ela é mais explosiva. A meditação não é tão fácil para mim, eu sou uma pessoa mais fogo, então, tipo, sou mais ar e mais fogo. Então a meditação não é o meu rolê, tá ligado? Então, tipo, a meditação é difícil para mim fazer, ela vai ser mais É, difícil do que para alguém que é mais água, que é mais terra, que é mais centrado. Entendeu? E o que eu quero dizer com difícil? É que tu vai encontrar uma barreira um pouco maior. Só que, pô, se tu meditar e tentar botar leveza, se tu começar a fazer isso que tu mesmo falou, né, irmão? Tipo assim, cara, se joga, faz as coisas com leveza, Cara, tem uma frase que veio numa carta do evangelho que a gente fez essa semana que dizia assim que o jeito, eu não sei as palavras certas, mas o jeito mais fácil de você perder é você jogar sério. É mais ou menos isso, tá ligado? Se você quiser ganhar, não jogue sério. É mais ou menos esse o ponto, né? Se você quiser ganhar o jogo, cara, não jogue sério a parada, porque daí você perde a essência da vida, você perde a essência da coisa. Quanto mais a sério você leva a vida, tem uma outra frase que também tava nessa mesma carta, uma coisa assim, quanto mais a sério você leva a vida, pior as coisas ficam. Não é com essas palavras, tá, irmão? Mas eu tô resumindo aqui pra vocês conseguirem entender. É porque não tem como, cara. Quando você leva as coisas rígido, quando você leva as coisas a sério, você perde totalmente o que é a vida, que é esse fluxo de coisas que tu não tá preparado pra que aconteça, entendeu? Que, tipo, tu tem que saber levar as coisas com leveza, mano. E contando, por exemplo, a experiência de hoje do treino, ele era um treino que ele era pra ser mais fácil do que um treino que eu fiz semana retrasada. Ele era pra ser bem mais fácil. Ele era pra ser mais fácil na teoria e na prática. Ou seja, eu não tinha que ter terminado meu treino hoje morrendo. Só que olha o que acontece. O treino tá ali, os números estão ali. Eu tenho que fazer tantos metros em tantos minutos, por exemplo, né? De tentar deixar claro pra quem não corre conseguir entender.
Tá ali o treino. Ah, eu tenho que fazer 5 corridas de 800 metros em 3 minutos e 20. E depois que eu fizer 800 metros, eu descanso 2 minutos. Beleza, ok. Esse é o treino. Quando eu comecei meu treino hoje, eu fiz mais rápido do que eu deveria fazer nos primeiros 800 metros e mais rápido do que eu devia fazer nos 800 metros, nos segundos 800 metros. Adivinha? Eu quebrei os outros 3. Eu matei o resto do treino porque eu fiz ele mais rápido. No fim das contas, o volume de treino e a velocidade total foi exatamente aquilo que eu tinha que correr. Nenhum segundo a mais, nenhum segundo a menos. Só que os últimos 3 800 metros que eu fiz mais lento do que eu deveria ter feito. Porque eu tinha quebrado. O meu limiar de lactato tinha ido pro teto, então o meu corpo estava sendo envenenado, por assim dizer, né? E ele estava travando a minha corrida. Por quê? Porque eu comecei muito rápido. Então, às vezes, cara, olha o gancho que eu quero fazer com a leveza, tá ligado? Às vezes a gente quer um resultado rápido, a gente quer uma coisa muito, muito rápida. E a gente acredita que consegue fazer um resultado que não é real, não é realístico. A gente vai se comparar com alguém que tá fazendo isso há muito tempo, a gente vai se comparar com uma coisa que tá há muito tempo. Por exemplo, o meu treino, ele tava ali, cara, esses 15 segundos mais rápido, cara, é milímetro na corrida. A corrida, tipo assim, 10 segundos mais rápido num tiro de 800 foi o que precisou pra eu quebrar os outros 3. Foi o que precisou pro treino ficar muito mais difícil. Se eu tivesse feito 10 segundos mais devagar e ter ficado dentro do tempo certo, teria sido muito mais leve o resto. Mas por algum motivo eu tava com mais energia, sei lá, sabe, tava com aquela empolgação e tal. E quando a gente tá empolgado com as coisas, a gente sempre quer fazer tudo. Então a gente bota as metas, vou fazer um post todo dia, eu vou meditar meia hora, depois eu vou correr 10 quilômetros, tá ligado? Quando tu tá empolgado, tu tá mais feliz, tu acha que tu é o super-homem, tu pode fazer tudo. Só que tu esquece no amanhã, tu esquece que tu precisa descansar, tu esquece que tua cabeça, que tudo precisa descansar. E se tu não calcula essas adversidades quando tu tá montando a coisa da tua vida, tudo tu vai ter que fazer esforço, porque tá pesado. Entendeu? Então, olha a parada. Foi isso que eu aprendi, né? E aí, outro ponto que eu linkei muito bem com isso, cara. Com criação de conteúdo, com meditação, com tudo tu linka. Quando eu comecei a correr, eu corri 700 metros. Eu corri 700 metros, caminhei 300 metros e corri o resto. Deu 1,5 km. Era o que eu conseguia naquele dia, naquele momento. Era o que o meu corpo me permitiu. E eu cheguei mais cansado do que o treino de hoje. Que hoje foi 7 quilômetros, sendo que desses 7 quilômetros foi tipo 4 quilômetros foi muito mais rápido, enfim. Domingo eu tinha feito 14 quilômetros, então olha a diferença em 3 meses, né? Hoje tá fazendo 3 meses, eu acho. Hoje faz 3 meses que eu comecei a correr. O primeiro dia eu consegui correr 700 metros, caminhar 300 e depois caminhar outros 500 ali, para dar 1,5 km. Não sei, faz as contas aí. De 1,5 km, né, enfim, eu caminhei no meio. Ontem, não, domingo, na verdade, eu corri 14 quilômetros. Muito mais rápido do que aqueles 700 metros que eu corri. Então há uma progressão. E aí o que acontece na vida, irmão? Acontece o seguinte, eu comecei a correr. Eu tinha uma única certeza. Eu quero correr porque o meu objetivo é o Ironman daqui 5, 10 anos. Daqui 5, 7 anos. Então eu não posso parar de correr. Então eu botei na minha cabeça que o meu único bloco, meu único ponto é eu tenho que correr. E dentro desse eu tenho que correr, eu vou ajustar. Então eu comecei ali, eu corri 4 dias direto, eu comecei a estudar e eu falei, cara, isso aqui eu vou quebrar. Se eu fizer mais 2 dias correndo direto, eu vou me machucar. Aí o que eu fiz? Descansei. Comecei a estudar, comecei a entender o meu corpo, comecei a olhar para o meu corpo, comecei a ver o que estava acontecendo. Aí eu percebi que o melhor naquele momento seria correr dia sim, dia não. Comecei a correr dia sim, dia não. E correr o quê? Sempre mais rápido? Não. Sempre mais longe? Claro que não. Às vezes eu fazia a mesma coisa que o dia anterior, às vezes eu fazia menos do que eu já tinha feito, porque eu sentia que eu precisava de mais descanso. Então tu vai jogando com o teu corpo. Beleza. Aí entrou, logo um mês depois que eu tava correndo, entrou o Felipe ali na jogada. Aí o Felipe começou a passar meus treinos. E aí tu vai pensar, pô, então agora tu tem alguém passando teus treinos, tu vai aumentar, tu vai estourar. Não, o que eu fiz? Depois de um mês correndo, aquele dia sim, dia não, eu comecei a correr 4 vezes na semana. Que dá 2 treinos a mais no mês. Dá 2 treinos a mais no mês do que eu tava fazendo antes. Só que agora tinha rotina. E dentro dessa rotina também tinha o quê? Tinha organização. Então tinha meu treino longo, tinha meu treino de intervalado, que é de tiro, tinha o treino regenerativo, tinha vários tipos de treino. E aí eu fiquei um mês correndo 4 vezes por semana. Aí eu falei pro. Não, acho que foi mais de um mês. Aí eu falei, Felipe, beleza, vamos lá, cara. Vamos fazer 5 vezes na semana. Aí esse mês de outubro, o que eu tô fazendo? 5 vezes na semana. Aí tu vai perguntar, tá, Patrick, então tu fez 14 domingo, hoje tu vai fazer 15, tu fez 15 e amanhã tu vai fazer 16? Não, cara. Tipo assim, fiz 14 domingo.
Sábado eu tinha feito 6. Hoje era um outro tipo de treino. Amanhã eu tenho 6 quilômetros leve, bem devagar. Por quê? Porque teu corpo precisa recuperar. Então, cara, pensa só na tua vida. Tu coloca tuas metas pra meditar meia hora todo dia. Meia hora todo dia, pra quem começou, é como eu tentar correr 14 quilômetros lá no início, cara. Não dá. Entendeu? Só que a gente acha que porque não é esforço físico, a gente acha que dá. Porque é só mental, pô, é sentar e não fazer nada. Sim, mas cara, tu não tá preparado, tua mente não sabe o que é aquilo ainda. Entendeu? O teu corpo não sabe o que é aquilo. Tipo, ah não, agora eu vou pra academia todo dia e vou pegar pesado pra caralho. Cara, o teu corpo não sabe o que é isso ainda. Entendeu? A chance de tu tem que, cara, aquilo que tu falou é perfeito. Tu tem que se tornar a pessoa que tu quer ser. Você tem que se tornar a pessoa que você precisa se tornar pra ter aquilo que você quer ter. Beleza, você quer ter o corpo mais sarado do mundo, você quer ter, tá shapeado. Aí você vai pensar, o que que essa pessoa precisa fazer? O que que uma pessoa que tem o shape mais bonito, o corpo mais bonito faz? Aí tu vai começar a perceber, porra, essa pessoa ela é toda regrada, ela tem uma rotina, ela come direito, ela não come a mais do que ela tem que comer, ela não come a menos do que ela tem que comer, ela vai todo dia pra academia certinho, ela faz exame, ela vai no médico, ela se cuida, e ela tá fazendo isso há 5 fucking anos. Aí tu pensa, achei o segredo, então eu vou comer certo, eu vou pra academia todo dia, vou fazer os exames, e daqui 1, 2 anos eu vou ter o corpo do cara, vou estar perto, por quê? Porque é isso que tem que fazer. As primeiras semanas você mantém. Na segunda semana você já tirou 2 dias. Você já falhou 2 dias. Por quê? Porque o teu corpo não tá aguentando. E aí você começa a se culpar mentalmente. Porra, eu não fui, cara. Eu tinha que ter ido, eu sou um bosta. Não, cara, teu corpo não tá aguentando aquilo, cara. Você que botou o quê? Expectativas muito altas. Você achou que você conseguia já ter a rotina que o cara demorou 5 anos pra botar, pra manter. E eu acho que isso, mano, é o que fode toda essa leva de esforço e dificuldade. É a forma como a pessoa vê a vida, a forma como a pessoa se enxerga. Cara, você não é um super-homem. Então, quando você for montar uma rotina, quando você for montar qualquer coisa nova, você tem que entender que leva um tempo de adaptação, cara. Você não começa a matemática por Bhaskara, você começa por mais e menos. Porque é o mais fácil, é o mais simples. Então, no caso da corrida, por exemplo, que eu gosto de dar esse exemplo que eu acho que é muito prático de ver e ele reflete na vida, cara, você vai correr dia sim, dia não. Você vai correr o que você aguenta. Se você aguenta meio quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 2 quilômetros, aí desse dia sim, dia não, tu vai intercalar. Um dia tu vai fazer 500 metros a mais, outro dia tu vai fazer 500 metros a menos. Tu vai sentir o teu corpo, você vai começar a olhar. E quando é pra parte física, irmão, as pessoas conseguem perceber, porque elas sabem que elas estão cansadas. Entendeu? Agora, quando é uma parte mental, do tipo, eu tenho que meditar, eu tenho que ler, eu tenho que fazer post pro Instagram, eu sou produtor de conteúdo. A pessoa pensa, não, mas não é esforço, não tô me esforçando, é só eu sentar aqui e escrever. Cara, você tá, porque o teu corpo não tá acostumado. Senta, você não leu, você tá meio ano sem ler. Aí você vai pegar um livro, você vai sentar na cadeira e você vai falar, eu só saio daqui quando eu terminar esse livro. Cara, tu não vai conseguir ler 10 páginas, entendeu? Porque tu não tá acostumado, leva um tempo pra fazer. E você vai estar botando esforço, 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 você vai achar que a leitura é uma bosta. Por quê? Porque é muito difícil, porque é muito esforço. Aí você vai tentar correr 5 quilômetros sem ter corrido nada, você não vai conseguir, porque você vai correr 1 quilômetro só. Eu falo, cara, correr é muito difícil, tem que fazer muito esforço. Mas na verdade é só tua expectativa sobre aquilo que você tem que fazer, mano, que tá diferente. Então, aquela coisa que eu te falei, né, irmão? Eu tava com aquela coisa, não, eu vou publicar um vídeo por dia nas redes sociais e mais um post de assim, dia não. Cara, isso dá, assim, pra alguém que só faz isso, ok, talvez ela vai conseguir. Mas pra alguém que não tá 100% acostumado como eu tô, e olha que eu já venho produzindo conteúdo há muito tempo. E, cara, cada vídeo é papo de 3 a 4 horas, aí você começa a fazer os cálculos, você percebe que metade do teu dia de trabalho vai ser pra você fazer um vídeo, só que eu ainda tenho a empresa por detrás, outros clientes e outras coisas pra fazer. É inviável. E aí, se eu coloco uma meta que ela é maior do que aquilo que eu consigo realizar no momento, eu vou me sentir um fracassado, porque eu não vou dar conta. E aí não importa o esforço que você for fazer, cara, tu não consegue criar com uma mente crachada, você não consegue correr com o corpo machucado, você não consegue ir pra academia se você machucou alguma parte do teu corpo. E a cabeça você não machuca, mas você esgota ela. Então aí que tá, mano. Acho que eu consegui sintetizar o que eu queria sintetizar no assunto de hoje sobre leveza. Que às vezes o problema não é que a vida não tá fácil, que a vida tá muito difícil. É que você tá colocando metas muito ousadas. Você tá exigindo mais de você do que aquilo que você consegue naquele momento. Eu não saí em uma semana pra correr 10 quilômetros.
desde que eu comecei a correr. E olha que o meu progresso foi muito rápido, cara. Muito rápido. Por quê? Porque eu tenho uma vida inteira de atividade física. Aí tu vai se comparar com o Patrick. O Patrick nasceu já chutando bola. Aos 5 anos de idade ele tava na escolinha de futebol. Corria igual um doido, todo dia, todo dia, todo dia. Treinava todo dia, tá ligado? Futebol, 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 futebol. Depois anos de academia, anos de academia, anos de corrida. Entendeu? Eu nunca fui uma pessoa que não fez nada. Aí tu, fulano, que tá do outro lado, nunca correu, nunca fez um esporte, vai querer se comparar com a mesma progressão que eu tive na corrida, cara, tu vai se frustrar, tu vai falar, pô, isso aqui não é pra mim, é muito esforço, só que tu não percebe o background que eu tenho. Tu olha pro Christian hoje e pensa, pô, o cara é um mestre budista, zen pra caralho, eu quero ser igual ele. Tá, beleza, tu vai ser igual o Christian, tu vai ser igual o Christian hoje se tu fizer o que o Christian fez nos últimos 10 anos. Se você meditar 10 anos, se você estudar 10 anos, se você fizer tudo o que o Christian fez nos últimos 10 anos, tu vai ser como ele é hoje. Então é muito essa parada, tá ligado, irmão? Que eu vejo que isso tu foge da tua vida inteira. Não importa, tu vai ter que fazer um esforço danado, porque simplesmente a tua lente, a tua forma de ver a vida tá totalmente distorcida, mano. Você quer algo que é irrealista pro teu momento atual, mano. E tá tudo bem, porque a vida é uma maratona, 42 quilômetros uma maratona, não é 100 metros. Então, se você quer se tornar a pessoa que você precisa ser para atingir os seus objetivos, lá na frente, é muito importante que você consiga manter os seus objetivos. Então, se eu quero fazer um Ironman daqui 5, 7 anos, cara, eu tenho que manter a corrida durante 5, 7 anos a vida toda. Eu tenho que me tornar alguém que faz um Ironman. Para daqui um ano eu colocar o ciclismo, para daqui outro ano eu colocar a natação. E ir encaixando todos isso aí. Agora, se eu começar tudo de uma vez só e já querer fazer cargas de treino que a galera faz, não vai dar. Eu vou crachar. Eu vou quebrar. Eu vou achar que não é para mim. Eu vou achar que não dá, que é muito esforço. Entendeu, irmão? Então, acho que isso é o que eu quero trazer para as pessoas aí. Se você tá fazendo muito esforço, se pergunte, você tá no caminho certo, você tá no flow da vida, você tá indo na direção que você tem que ir, com o teu propósito, com a coisa que você precisa fazer, e se você estiver indo, que no meu caso, por exemplo, pô, eu faço um vídeo, cara, eu me sinto muito bem, eu gosto muito da ideia do vídeo e tal, é da hora, é difícil de começar porque tem a resistência, mas depois que tu faz, vai embora, é da hora, show de bola. Então, se você tem isso aí bem fechadinho, bem certinho, faz o outro cálculo. Será que tu não tá tendo uma expectativa muito maior do que aquilo que você consegue fazer agora? Ajusta a rotina para que tu consiga fazer isso durante um ano e vai aumentando gradativamente. Acho que é com isso que eu encerro, finalizo a minha fala, irmão. Se tu tiver mais alguma coisa para falar sobre isso, toca a ficha aí. Não, cara, perfeito. Eu acho que tu elaborou mais do que bem tudo aquilo que eu penso também, né? Que é trazer essa questão da leveza pra prática, trazer a leveza pro dia a dia, o que que é, o que que significa isso. O tornar-se, ele exige as preparações, ele exige a rotina, mas como tu elaborou muito bem, eu acho que até não tenho muito a complementar, não. Não sei se tu queria que eu falasse mais, mas eu acho que tá inteira a tua fala pra finalizar assim, porque eu acho que a gente pode organizar tudo isso, né, e trazer toda essa consciência da leveza, né, da dedicação de forma leve, do empenho de forma leve. Cara, também me despeço aqui, porque eu tenho que ir agora também, 12h15, mas é uma gratidão estar aqui sempre, e eu acho que a gente conseguiu deixar essa mensagem de leveza, de tratar a vida também de uma forma, assim, que tu pode chegar nos objetivos, mas sem desespero. E se tá desesperado, tá tudo bem, é a tua fase, tu vai amadurecer com isso, tu vai aprender com isso, mas tentar levar a vida um pouco mais leve, eu acho que é um dos segredos pra tudo, pra saúde, para o sucesso e pra tudo mais. Então, irmão, agradeço aqui e me despeço também. É isso aí, a galera vai ficar como, mano, é um doido que fala pra caralho e o outro mestre zen budista. Aí fica perfeito o podcast, né? Tem gosto pra todo mundo. Tamo junto, gente, e até a próxima terça-feira.